com a prática do primeiro ato idôneo. O primeiro ato idôneo e inequívoco para a consumação do delito. Ou seja, segundo o Kleber Masson, que é qual profissão mesmo, Petra? Promotor de justiça. Promotor de justiça, procurador no estado de São Paulo. Ele define que os atos de execução, que aí sim seriam puníveis, se inicia quando? Com a prática do primeiro ato idôneo e inequívoco para a consumação do delito. O que é um ato idôneo e inequívoco? Gente, é um ato que evidentemente vai servir para aquele fim. É uma facada, iniciou ali na facada. É um tiro, iniciou ali no tiro. Por quê? A facada e o tiro serviriam para atingir o fim, que é a morte, o matar alguém, do caput do artigo 121. Ou no nosso contexto aqui, se tivesse acendido o isqueiro e tocado fogo na vítima, pelo menos uma lesão corporal de natureza grave ia ser gerado diante das consequências. O fato é que não iniciou a fase de execução do crime. E ao não iniciar a fase da execução, como eu acabei de explicar para Vossas Excelências, não existe tentativa. Nossa, Alessandro, de onde você tira isso, que não existe tentativa? Do próprio Código Penal, senhores. Quando nós lermos o Código Penal, artigo 14, inciso 2, isso aqui é lei, os senhores são juízes, então os senhores têm que ter contato com isso aqui para decidir esse caso de hoje. Então, por isso que eu faço questão de ler doutrina, de ler o Código Penal, porque os senhores são juízes que vão decidir com base no Código Penal. E lá fala, artigo 14, inciso 2, de ser crime tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Onde que se iniciou a execução nesse caso aqui? Ao tacar álcool? Quando, muito, como foi explicado pelo Peter, o dolo, que é a intenção do agente, era de causar lesão corporal, que de fato causou as vermelhidões ali nos olhos, deve ter ardido demais aquela situação, e é por isso que a gente busca a condenação do Marden aqui, pelo que de fato foi praticado. O fato é que, para a pessoa responder pelo crime na modalidade tentada, tem que, como diz o inciso 2 do artigo 14, iniciar a execução. E não teve início de execução do homicídio. Não teve. Porque se tivesse, pela quantidade de tempo que eles tinham disponíveis ali, que o Marden tinha disponível, ele teria atingido o resultado, que a denúncia fala que é a morte. Gente, senhores jurados, eu tenho um carinho muito grande pelo Ministério Público. Estava até conversando no almoço com o estagiário doutor promotor. Na minha época de graduação, 2012, 13, eu era estagiário no Ministério Público também. Fiz 2 anos de estágio no Ministério Público de Londrina, uma das promotorias de Londrina, que é onde eu moro, e mais 6 meses de pós-graduação em Cambé, cidadezinha vizinha, também com o Ministério Público. Trabalhei com excelentes promotores, aprendi muito, muito lá nesses estágios no Ministério Público. Mas hoje, infelizmente, eu tenho que concordar com os meus colegas aqui da bancada de defesa, que o Ministério Público ele se mostrou como promotor, o agente ministerial hoje se mostrou como promotor de acusação e não como promotor de justiça. Talvez por essa época que eu passei no Ministério Público, eu até cheguei a comentar com meus colegas, eu tive um pouco de esperança de que o promotor ia chegar aqui e fazer justiça mesmo, pedindo a condenação pelo que de fato aconteceu, que foi uma lesão corporal pela incidência do álcool nos olhos da vítima. Mas, infelizmente, da minha parte, houve essa decepção. Mas nós estamos aqui, a bancada defensiva, para explicar essas situações que, infelizmente, não foram explicadas no Ministério Público, pelo Ministério Público, porque não é simples assim. As coisas não podem funcionar dessa forma. Eu, promotor, eu não posso te acusar, baseado em palavras e mais nada, que é o que a gente tem nesse processo. A par disso, também...